E hora da análise dela, de Thaís Herédia, que já está aqui do meu lado. Boa tarde, Thaís. Oi, Vitor, boa tarde para você, boa tarde a todos. Thaís Herédia, nesse grupo de países somos os três porquinhos ou a Chapeuzinho Vermelho? Acho que a gente não quer ser nenhum deles, né? O que o Brasil não gostaria de ser de jeito nenhum é uma lenda, né? Ou fazer parte de uma história mal contada, né? Essa última fala do Celso Amorim, nós queremos paz. Ora, o BRICS tem a Rússia, que invadiu a Ucrânia, e o Irã, que financia grupos terroristas, né? Que mata mulheres em praça pública, apedrejadas, que mata gays, enforcados. Então, eu não consigo entender esse relativismo feito pelo Brasil. Mas, enfim, de qualquer forma, uma coisa assim, o Brasil tem que responder à ameaça do Trump, né? E, ao mesmo tempo, tem que entender que esse é o jogo de Donald Trump. É assim que ele joga. Com o Brasil, com a China, com o Japão. Para o Trump não tem essa, se é aliado, se é inimigo, se é grande, se é pequeno, se tem X% do PIB, se tem X% da população. O Trump, para ele, não existe diferença. Se tem superávit, se tem déficit, não. As coisas são da cabeça dele. Tem 5 meses de governo, né? 6 meses de governo, caminhamos para 6 meses de governo. Então, ainda tem muito aprendizado aí para lidar com a intempestividade de Donald Trump. De qualquer forma, o governo brasileiro tem sim que se posicionar. Ora, não tem outra opção. Tem que chamar pela sua soberania, pelo seu tamanho, sim, pela sua condição na relação comercial com os Estados Unidos, que é melhor para os Estados Unidos do que para nós, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é como é que o Brasil se prepara e se fortalece para o jogo da verdade no comércio internacional, né? Comércio do qual nós estivemos fora, isso que o presidente Lula chama de o grande valor das relações comerciais, das relações multilaterais, que é a participação das cadeias globais de valor. Lula diz assim, a gente não quer ser um país apenas de insumo, né? Enfim, nós somos um país só de insumo. Os nossos governos, nos últimos, pelo menos 15 anos, foram fechando o país ainda mais. A nossa sorte é que temos um setor do agronegócio, especialmente produtor de alimentos, extremamente produtivo. Mas, enfim, de qualquer forma, o Brasil, junto do BRICS ou sozinho, ele precisa fazer as escolhas certas, fazer o posicionamento pelo motivo certo, né? Identificar o multilateralismo, o valor das grandes cadeias de produção, antes tarde do que nunca. Pois é, né, Thaís? Acho que tem esses dois aspectos nesses posicionamentos de Lula hoje. Tanto essa defesa da soberania nacional, é evidente, o presidente cumprindo seu papel de presidente, mas há também quase um ufanismo do presidente em relação ao bloco, né, ao BRICS. E essa perspectiva, inclusive, de andamento de uma agenda, por exemplo, que defenda a realização das negociações comerciais entre os países membros do bloco, em moeda corrente, né? Em moeda, seja uma moeda do BRICS, que essa é uma ideia um pouco mais distante, mas seja fugindo do dólar. O presidente deixou isso muito claro, inclusive, abro aspas aqui para o que disse Lula. Acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. O que essas falas de Lula, elas indicam exatamente sobre, primeiro, a perspectiva de um andamento, de uma agenda que foi defendida, inclusive, pelo ditador russo Vladimir Putin, quanto também, do ponto de vista prático, pragmático, quais seriam os impactos de um andamento dessas negociações, dessas conversas? Vitor, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte, a moeda é um valor abstrato, mas extremamente forte. Qual é o principal lastro de uma moeda? O primeiro deles, confiança. O segundo lastro de uma moeda, uma palavrinha chata que se diz, que a gente chama de conversibilidade, né? Quem faz comércio internacional é o setor privado. Qualquer sistema de negociação que imponha uma troca de um comércio, um negócio sendo feito com uma troca de moedas, com uma moeda que não é comercializada, que não é conversível,
que é inclusive o caso do real, você vai dizer para o exportador brasileiro que exporta para o Irã, por exemplo, ou para a África do Sul, ou para a Etiópia, olha, você recebe aí a moeda do Irã, recebe aí a moeda da Etiópia e fica guardado com ela aí. Ora, qual é o problema das moedas, inclusive da China? Não são moedas conversíveis, então, para aquele exportador para a China que tem alguma correlação de importação da China, pode até valer a pena o cara negociar em yuan, mas o lastro da moeda é a conversibilidade. Então, não tem como os governos imaginarem que eles vão ser capazes de criar um sistema que imponha o carregamento de moedas que muitas vezes pecam de credibilidade, ou porque o país é uma ditadura, como é o caso de vários países do BRICS, ou porque o país é um país que tem problemas de política econômica. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que o Lula diz, fala, olha, não tem retorno, né? É um movimento que vai para frente. O movimento que vai para frente não é o da troca do dólar por outra moeda ou por uma moeda específica. Nem a China, aliás, quer isso, porque a China faz controle de capital. Se a China tiver a sua moeda conversível, ela perde o controle sobre ela. A China faz muita intervenção no valor da sua moeda, do renminbi. Então, a China não é a favor da conversibilidade da sua moeda, por exemplo. Ela só vai negociar na moeda dela em países que aceitarem carregá-la. Não tem o que fazer com aquela moeda. O mundo caminha para a digitalização das negociações financeiras. Vai ser em moeda? Provavelmente vai ser em alguma moeda digital, vai ser através de blockchain. Então, não é o dólar pode perder o seu papel, não porque os países acharam uma moeda diferente, mas porque os países acharam mecanismos diferentes que aceitam a conversibilidade, que carregam a confiança e a credibilidade e a segurança mínima de se fazer negócio nesse ambiente. Então, a digitalização da condição financeira para os negócios talvez seja inescapável, né? Resta saber como é que a gente vai chegar lá, quem vai regular essa história, né? Qual vai ser o papel dos bancos centrais. É um caminho muito longo ainda. Agora, achar que apenas pensar ou impor que o Brasil agora vai fazer comércio exterior com as moedas dos países com que transaciona é impor ao exportador e ao importador carregar uma moeda da qual ele não confia, da qual ele não tem o que fazer com aquela moeda, né? Então, muito cuidado nessa hora, muita calma nessa hora. Uma coisa é imaginar a evolução da digitalização do dinheiro e a outra é imaginar que há alguma outra moeda, e aí sim falando de valor de moeda, no mundo que carregue a conversibilidade, o lastro econômico e a credibilidade que o dólar tem. Você pode dizer o que você quiser da economia americana, mas o dólar continua sendo a maior moeda de reserva do mundo. Vou te deixar um desafio, Thaís Herédia. Encontrar uma trade que negocia em birr etíope. Birr etíope. Deve ter, é óbvio que tem, deve ter, mas não é uma moeda conversível. O real não é uma moeda conversível. Thaís, pensando agora do ponto de vista prático, a gente viu que o Brasil, junto com os países membros do bloco, né, do BRICS, entrou na mira diretamente de Donald Trump, né, acerca desse tarifaço aplicado por Donald Trump. A gente teve esse período de uma trégua desse tarifaço chamado de recíproco, que de recíproco a gente sabe que não tem muita coisa, mas pensando do ponto de vista prático, agora que a gente está nos holofotes de Donald Trump, o presidente Lula responde de uma forma também bastante dura, tanto do ponto de vista prático, quanto do ponto de vista político, que houve essa menção ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas, enfim, isso é um detalhe. Pensando do ponto de vista prático, o que acontece agora do ponto de vista das negociações? A gente viu o Geraldo Alckmin muito imbuído dessa missão, a gente viu o Celso Amorim também com um tom um pouco mais cadenciado em relação às suas preocupações acerca dessa tarifa aplicada por Donald Trump ao Brasil. Eu queria entender se do ponto de vista prático, técnico, como essas conversas com os Estados Unidos são afetadas. Olha, esse anúncio que o Trump fez hoje, dois anúncios, né, que o Trump fez hoje. O primeiro dessas cartas que ele está enviando aos países com tarifas enormes, né, e assustando os mercados. E essa outra ameaça que ele fez de tarifar os países que ameaçam
o dólar, ou são anti-americanos e tal. Políticas anti-americanas. O Brasil continua em vantagem, em alguma vantagem, é por isso que o Brasil tem sido bastante discreto na condução dessas conversas. Hoje foi a primeira vez que a gente viu o presidente Lula sendo mais direto, citando o Trump diretamente. Quando o Lula diz assim, olha, o presidente dos Estados Unidos não pode usar a rede social para ficar ameaçando os países. Não pode mesmo, mas esse é o estilo de Donald Trump. Isso não vai mudar, mas não pode, não deveria, né? Mas essa é a nossa nova realidade. O Brasil continua tendo alguma vantagem. A pauta exportadora do Brasil para os Estados Unidos é uma pauta em que os americanos precisam muito do que a gente vende para eles, né? Principalmente da turma do aço e tal. É produto de meio de cadeia de produção. Então, os setores que são exportadores também estão bastante envolvidos nessa discussão. Agora, a última palavra é de Trump. Ele acabou de impor aqui uma tarifa de 40% sobre o Laos, um dos países mais pobres do mundo, sobre Mianmar, um dos países mais pobres do mundo. Qual é a lógica de se cobrar 40% de tarifa de Mianmar? Essa é a segunda rodada que ele está impondo ao mundo, e não é à toa que o mercado está indo ruim e tal. Então, o Brasil, dentro do BRICS, que, aliás, ficar contra o Trump talvez tenha sido o maior consenso dos países, né? Porque o que nós vimos nos últimos dias, como bem tem analisado o Daniel Hittner, nosso diretor lá na cobertura do BRICS, foi uma sequência absurda de dissensos, divergências e tal. Então, pelo menos antes de acabar tudo, eles conseguiram achar um grande consenso, que é se posicionar contra essa agressividade de Donald Trump. Mas, de qualquer forma, o Brasil continua com alguma vantagem. De novo, né? Alckmin tem tocado esse processo, a diplomacia brasileira tem tocado isso, há uma convergência grande na atuação da diplomacia brasileira com o setor privado. Está difícil para todo mundo. O risco é o Brasil se envolvendo nessa questão geopolítica, essa postagem que Trump fez com relação ao Bolsonaro e tudo mais, quer dizer, vai botando uma pimenta no caldo que não era para ter, né? E todos nós tomamos desse caldo, nós e os americanos. Esse é um grande risco, mas nós vamos ter que aguardar para ver. Pois é, né, Thaís? Isso, na verdade, me remete, inclusive, àquela publicação da revista The Economist, né? Aquele artigo bastante crítico em relação à postura do presidente brasileiro, que diz, inclusive, o presidente Lula enfrenta problemas de popularidade em casa, e que tenta se posicionar como uma liderança mediadora dos conflitos e de questões que, na verdade, perpassam a responsabilidade do Brasil. E aí a gente agora entra exatamente no holofote, junto a um grupo cuja presença de democracias ali é um pouco rara, e de uma forma, enfim, na verdade, um pouco a gente a acrescentar para a gente do ponto de vista prático. Queria entender, a partir exatamente dessa posição do Brasil no BRICS, qual é também a possibilidade e as limitações que se apresentam para que o Brasil consiga, por exemplo, consolidar finalmente o acordo com a União Europeia? O acordo com a União Europeia, eu acho que está no momento de sair, nós falamos disso semana passada, né? Porque o mundo vai buscar alternativas e o Mercosul é uma boa alternativa. O Brasil é o maior país da América do Sul, é um país grande consumidor, é um país que está arrumado macroeconomicamente, especialmente na comparação com os nossos vizinhos aqui, mas sim, a gente pode discutir aqui crise fiscal, podemos apontar aqui vários problemas do Brasil, mas do ponto de vista, para quem olha de fora e pensa onde eu vou botar meu dinheiro, o Brasil é uma boa opção e o Brasil tem boas oportunidades de investimento. Então, o Lula, nesse BRICS que começou com uma coisa meio perdida, né? Sem agenda, com muita divergência, sem foco, acabou terminando com essa história do Trump, ajudando o Lula a se posicionar. O Lula é um cara ouvido lá fora, ele pode não ter protagonismo e ele pode não ter mais força para intervir em nada, até porque ele tomou lado, né, de questões que são muito caras ao Ocidente,
como a questão da guerra na Ucrânia, a invasão da Rússia na Ucrânia. Mas o Lula termina o BRICS com um certo protagonismo a mais, ele terminou sim, né? Agora, o quanto isso vai ajudar ou não o Brasil se aproxima da China, que é o seu grande parceiro comercial, esse é um desejo de Lula, mesmo Xi Jinping não tendo vindo, por questões que a gente já tratou aqui, mas ainda assim o Brasil vai aos trancos e barrancos tentando ficar em cima do muro. Sendo essa metamorfose ambulante, ou agora parafraseando o presidente Lula, que por sua vez parafraseou Raul Seixas. Exatamente. Thais Herédia, muito obrigado, sempre um prazer. Até amanhã.